estabelecendo o primeiro relato detalhado de um círculo em uma plantação, ajudando a levar o fenômeno para um público internacional. É claro, houve aqueles que rejeitaram esses eventos extraordinários e que culparam seres humanos comuns, cuja única intenção era enganar o público. Argumentou-se que esses personagens entravam nos campos sem permissão de seus proprietários e, sob a escuridão, carimbavam os desenhos com tábuas e cordas, mas ao mesmo tempo arruinavam a colheita. Os descrentes viram suas suspeitas se concretizarem quando, em 1991, 2 homens idosos alegaram que eram autores de todos os círculos das plantações desde 1978. A cobertura da mídia era incessante e o novo fenômeno, que vinha agregando inúmeros seguidores em todo o mundo, sofreu um forte golpe. Além disso, a constante cobertura sem base acredita a Doug e Dave a criação de centenas de formas. Alguns especialistas no assunto afirmam que a notícia ajudou para que isso se fixasse na mente das pessoas para sempre. A temporada dos círculos nas plantações em 1991 terminou com o público perplexo. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Embora houvesse uma sensação tangível de que uma forma de contato com outras civilizações havia sido alcançada, na manhã de 9 de setembro, a bolha estourou, quando a primeira página do jornal britânico Today começava com a manchete "Os homens que enganaram o mundo", revelando que Doug e Dave, 2 companheiros de bebida com mais de 60 anos, haviam executado todos os círculos nas plantações desde 1978. A história se espalhou pela mídia em todo o mundo. Milhões de pessoas que esperavam por algum tipo de mudança com o surgimento dos círculos ficaram chocadas. Nos meses que se seguiram, revelações de que esses 2 homens idosos decidiram, durante uma noite de bebedeira, enganar o mundo, se tornaram a manchete preferida dos noticiários. A dupla era muito procurada e viajou por toda a Europa, dando inúmeras entrevistas e demonstrações de como eles haviam feito as formas elaboradas, algumas de centenas de metros de comprimento, usando cordas, pranchas e um pedaço de arame trançado preso ao boné de beisebol. Como é possível que o New York Times, o London Times e a mídia mundial publicassem como manchete que a resposta para o mistério dos círculos nas plantações eram Doug e Dave? É a manchete impossível mais fraudada e a que foi menos investigada que os jornais e a televisão em todo o mundo proclamaram como realidade. Agora, se na verdade o New York Times sabia ou não, isso é o que me incomoda. Eles não fizeram uma investigação independente, mesmo com a influência que tem no mundo inteiro. E isso me incomodou. Mas, ao mesmo tempo, foi exatamente isso o que me motivou a buscar mais precisão nos fatos. Com a quantidade e intensidade da cobertura da mídia e suas constantes aparições em diversos meios de comunicação, ficou claro que um grande número de telespectadores havia aceitado a história como verdade. No entanto, desde a proclamação de Doug e Dave em 1991, um grande número de círculos nas plantações continuou a aparecer a cada ano. Desde então, outros grupos de indivíduos se apresentaram para alegar que também fazem círculos nas plantações, mas se recusam a fazer demonstrações, refletindo as condições em que a maioria das formas aparecem, embora a cada ano um punhado deles ofereça truques publicitários pagos para jornais e programas de TV que só servem para reforçar a narrativa de que se tratam de formas feitas pelo homem. Uma das primeiras demonstrações públicas da criação de um círculo foi realizada por alunos da Universidade de Oregon. O grupo a realizou em um campo de aveia. Após obter a permissão do fazendeiro,
a equipe começou a marcar o projeto com estacas de madeira. Eles trabalharam até as 2h30 e voltaram às 7h30 da manhã para concluir o projeto. Um membro permaneceu fora da forma em contato por rádio, marcando as áreas concluídas, e outro membro em uma escada alta, indicando onde aplanar a colheita. A equipe contou com o benefício de um piloto que verificou o andamento com imagens nas quais era possível corrigir os erros. Essa mesma equipe utilizou iluminação para continuar trabalhando à noite. A construção, com uma equipe de 12 pessoas, demorou cerca de 15 horas em 2 etapas. No entanto, uma inspeção detalhada do solo revelou que as plantas haviam sido seriamente danificadas, além de incontáveis buracos das estacas. Outro exemplo de uma forma feita pelo homem foi para anunciar o lançamento de um novo processador móvel. Essa forma foi realizada por uma equipe de renome mundial que viajou para Salinas, no estado da Califórnia. E embora não se saiba quantas pessoas participaram do processo ou quanto tempo levou para concluir o trabalho, sabe-se que levou 2 semanas apenas para localizar o campo e completar os diagramas. O projeto final de Salinas tinha cerca de 60 metros de diâmetro e foi construído em um terreno totalmente plano. Verificou-se que, assim como o esforço em Oregon, a plantação também parecia danificada pelo uso de tábuas, cordas e marcadores. Observou-se também que a plantação nem chegava aos joelhos dos autores, que costumam ser bem mais altas na Inglaterra. Os 2 exemplos mostrados até agora são relativamente pequenos em comparação com os círculos nas plantações que aparecem na Inglaterra. Vamos ver o que é preciso para fazer uma grande forma de centenas de metros, desta vez encomendada por uma cervejaria japonesa para divulgar seu produto, e onde foi contratada uma equipe de 40 profissionais com um orçamento de mais de $1 milhão. Para construir este círculo na plantação, foram contratados agricultores, operadores de drones e um grande número de trabalhadores com experiência em terraplanagem. Também foram usados tratores, rolos compactadores e cortadores de arbustos, embora a parte mais difícil fosse reproduzir os símbolos japoneses, pois cada um demorava mais de meio dia para ser concluído. A tarefa de recortar o desenho levou 1 semana, com 40 homens trabalhando do amanhecer ao anoitecer. Comparando os 3 projetos dos Estados Unidos com as que apareceram na Inglaterra durante a noite, seria difícil contemplar o uso de luzes de trabalho ou helicópteros barulhentos, o que alertaria os agricultores. Deve-se notar que em mais de 40 anos e centenas de círculos concluídos, ninguém foi pego por invasão de propriedade, muito menos destruindo plantações. Não apenas na Inglaterra, mas em qualquer outro lugar do mundo onde surgiram essas formas. Nos primeiros dias do fenômeno, nenhum círculo na plantação era considerado obra de falsificadores, embora alguns pesquisadores pensassem que poderia ser uma explicação razoável para essas formas simples e independentes. No entanto, em 12 de julho de 1990, Alton Burns se tornou o centro das atenções mundiais após a descoberta de um enorme pictograma de mais de 130 metros, extremamente difícil de forjar. Milhares de pessoas foram a esta pequena aldeia agrícola na tentativa de obter um vislumbre deste desenho enigmático, bloqueando a passagem dos fazendeiros com carros. No final daquela temporada, um total de 81 formas foram registradas na Inglaterra. Em 7 de julho de 2007, Gary King, Paula Presley Jones e Winston Kitch voltaram a Alton Burns para uma vigília noturna. Ao escolher